O Papa Leão XIV celebrou na manhã de hoje a primeira missa dele após a eleição na Capela Sistina, no Vaticano, diante de todo o colegiado cardinalício. Na cerimônia, em que ele falou em inglês, italiano e latim, ele fez uma defesa da fé cristã. Um dos desafios é exatamente o crescimento dos agnósticos na terra natal do pontífice, os Estados Unidos, onde eles vão superar os católicos até 2050. A gente tem um trechinho da fala do Papa em que ele traz essa defesa, né, da fé durante a missa. Vamos ouvir. Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli, poco intelligenti. Contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo e dove chi crede è deriso, osteggiato, disprezzato o al massimo sopportato e compatito. Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo. E ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere a questo livello e un ateismo di fatto. Fred, que leitura que a gente pode fazer desse sermão, né? Dessa homilia que ele fez nessa primeira missa e como que ele indica o futuro do papado do Leão XIV? Ele faz um resumo muito bacana nessa passagem dele, mostrando a continuidade do trabalho de Francisco e o novo desafio de Leão XIV. É justamente pegar esse mundo cristão, religioso, que está ameaçado pelos desafios pragmáticos do dia a dia. Inclusive, essa preocupação de atrair a fé das pessoas. Ele faz uma comparação muito curiosa, assim, né? Ele mostra até uma modernidade ali, né? Que as pessoas comparam o Jesus Cristo a um super-homem. E aí ele está dialogando com uma questão muito prática e muito necessária que Francisco começou a trabalhar e ele vai trabalhar com mais intensidade, que é a perda dos católicos, a perda da crença, do acompanhamento do catolicismo para a perda da religião, eles se tornarem agnósticos. Nos Estados Unidos, terra natal do novo Papa, tem uma pesquisa um pouco mais consolidada com os números, né? Eles mostram lá nos Estados Unidos, em 1900, os católicos representavam 14% da população e os agnósticos um pouco menos que 1,5%. Em 2020, foi o último levantamento ali, os católicos 22%, ou seja, 1/5 da população. Lembrando que nos Estados Unidos a maioria é cristã, mas cristã da reforma, né, protestantes, e os agnósticos já haviam saltado para 19%. E a expectativa é que em 2050, 1/4 da população norte-americana seja de pessoas agnósticas ou sem religião. Maior, né, do que o número de católicos. Maior do que o de católicos. É um processo que, assim, nós não temos pesquisas tão consolidadas quanto essa, mas no mundo inteiro estima-se que em torno de 14% das pessoas são agnósticas, não têm religião, né? Lembramos que uma outra pesquisa mostra que 17% são católicos. Então você vê que a distância é muito pequena. No Brasil, há também uma evolução significativa nesse processo. Em 1960, as pessoas sem religião não chegavam a 0,5%. Né? No último censo do IBGE, esse número havia chegado a 8%. Né? Uma pesquisa Datafolha posterior a isso, porque o censo com os dados de 2022 ainda não foram liberados no quesito religião, apontava para 10%. Isso dá 20 milhões de brasileiros que são pessoas que não têm religião. E o Papa, nessa passagem, ele falando exatamente dos problemas que levam a isso. Primeiro, ele fala do ponto de vista doutrinário, né? As pessoas
que começam a ter uma visão da religião sem o compromisso devido, fantasiando, mostrando um ponto diferente, e eles acabam distanciando na hora do aperto. E depois ele fala dessa passagem que são as outras coisas que levam a esse pressionamento, que são as coisas, os problemas do mundo moderno. Que aí ele cita a questão da tecnologia, a questão do dinheiro e a questão do prazer, vamos falar aqui, que é essa sociedade do entretenimento. Então ele vai, o que ele chamou de, também nessa missa, né, que ele recebeu uma bênção e uma cruz para carregar, que é exatamente esse desafio de enfrentar essa perda de fiéis que pode comprometer o trabalho dele em relação ao papado e à condução do catolicismo e da Igreja Católica no mundo inteiro. E uma coisa que vai guiar muito a forma, né, como ele vai conduzir a igreja nesse sentido de recuperar a fé dos católicos, de recuperar esses fiéis que estão estão indo para esse agnosticismo, justamente são os posicionamentos dele, né? Eu acho que eles podem trazer para a gente uma luz, uma perspectiva sobre como esses assuntos vão ser abordados e para qual direção ele vai, né, Fred? Exatamente. Isso é curioso que você falou. Esses posicionamentos não só indicam para onde que ele vai, mas como também ajudaram ele a chegar à eleição, porque é um posicionamento que combina muito com a maioria do levantamento do cardinalício. O que nós temos aqui de informações sobre o novo Papa, né? Ele já é garantido que ele é favorável à sinodalidade, ou seja, a consulta, a participação dos fiéis, da comunidade, da igreja, ela ser consultada na tomada de opinião, de decisões. É um passo muito significativo, a gente fica achando que é pouco, mas dentro da doutrina da Igreja Católica, e a gente lembra, a Igreja Católica é a última das monarquias absolutas da Europa Ocidental, não existe mais nenhuma. O poder do Papa é inquestionável e não tem ninguém acima, nem nenhum órgão controlador do Papa. Então, ele estar aberto a ouvir a comunidade é uma guinada bastante importante. Uhum. Ele também mostra ser muito favorável às mudanças climáticas, ao combate, a igreja entrar no combate ao aquecimento global e também ter uma forte atuação social. Agora, ele tem alguns pontos em que ele se alinha aos moderados conservadores. Um deles é que ele é contrário à ordenação de mulheres diaconisas ou mesmo padres, né? E o posicionamento dele é mais conservador em relação ao público LGBTQIA+, né? Uhum. E há um ponto que é indefinido, ele ainda não se posicionou de uma forma muito incisiva, que é com relação à comunhão dos divorciados, né? Que eram temas que algumas pesquisas anteriores, um levantamento feito por vaticanistas no negócio, mostravam exatamente com 43 cardeais, né? Muitos deles muito bem cotados para serem papas nesse conclave, o caminho que estava se posicionando era mais ou menos esse, né? Uma forte rejeição ao ordenamento de mulheres e um forte pendor, mesmo entre os conservadores, né, da sinodalidade. Então, isso é um sinal que a gente está tendo desse novo Papa. O caminho deve ser mais ou menos esse. Ele deve dar sequência ao trabalho de Francisco, mas de uma forma um pouco mais moderada, não tão popular e não tão expansiva quanto a do Francisco. Acolhendo, Fred, mas acolhendo menos, né? Oi, Fran. O nome também que o Papa escolhe, né, diz muito, já dá um spoiler de como vai ser um pouco o mandato, vou falar mandato em termos políticos papado dele, né? O papado, exatamente. O que a gente pode ter em relação a isso, pensando como foram os outros papas que também escolheram o nome Leão, né? Sim, ele fez uma referência clara ao antecessor dele, Leão XIII. Leão XIII foi o último papa do século XIX e o primeiro do século XX. Ele foi o primeiro a fazer uma encíclica de uma igreja com doutrinas sociais, a famosa Rerum Novarum, que enfrentava um desafio muito forte da sociedade
europeia e mundial, que era a Revolução Industrial, a substituição do trabalho manufaturado pela máquina a vapor, que estava promovendo uma série de transformações econômicas e sociais. O mundo estava ficando mais urbano e menos rural. As pessoas que eram especialistas na manufatura passaram a ser operadores de máquinas. O mundo europeu começou a se expandir porque a máquina a vapor permitiu navegações que não dependiam do vento. Então o mundo começou a ensaiar uma globalização, né? As ferrovias estavam entrando assim, então ele começou a enfrentar uma dispersão maior. É até curioso que o Papa Leão XIV enfrenta uma transformação assim que a gente está presenciando hoje. Eu não sei se é equivalente à máquina a vapor, mas da inteligência artificial, que também está promovendo uma série de mudanças, tanto no meio produtivo quanto nas relações sociais, né? Então vamos ver, pode ser isso. E o Leão XIV, ele se inspirou nesse Papa da doutrina social, um Papa que fazia mediação entre a igreja e o mundo mundano. E podemos também lembrar um pouco, eu não sei se ele faz essa referência, mas o nome Leão para Papa vem de São Leão, que a passagem mais interessante dele era de ser um forte negociador. Ele era um negociador tão bom que ele ficou marcado por ter conseguido conter Átila o Nuno, o rei dos bárbaros, de invadir Roma. Então, por isso, ele acabou sendo considerado esse santo negociador. E aí ele vai precisar muito dessa habilidade de negociação à frente do papado. Certamente. Bom, essa missa inaugura, né, os compromissos oficiais, né, os primeiros compromissos oficiais do Leão XIV como Papa, e ele tem no domingo ele aparece na Praça de São Pedro, e na segunda ele se encontra com a imprensa, e claro, a gente acompanha toda essa movimentação do novo Papa. Eu queria... Só mais duas informações, desculpa. Hoje foi divulgado. Ele vai ser oficialmente, formalmente entronizado no dia 18 de maio. E a primeira audiência papal no dia 21.